Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Quem fala aqui é Sandra Tinoco. Eu faço parte do Ministério de Idosos nos Sonhos de Deus, da Igreja Assembleia de Deus Betel. E dando continuidade ao projeto de leitura bíblica em um ano, hoje nós leremos o livro de Números, os capítulos 34 ao 36 e Salmos 37, do versículo 23 ao 40. Números capítulo 34. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. A banda do sul vos será desde o deserto de Zim até aos termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para a banda do oriente. E este termo vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá a Azar-Adá, e passará a Asmon. Rodeará mais este termo de Asmon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para a banda do mar. Acerca do termo do ocidente, o mar grande vos será por termo. Este vos será o termo do ocidente, e este vos será o termo do norte. Desde o mar grande marcareis até o monte Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate, e as saídas deste termo serão até Zedade. E este termo sairá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Enã, e este vos será o termo do norte. E por termo da banda do oriente marcareis de Azar-Enã até Sefã, e este termo descerá desde Sefã até Ribla, para a banda do oriente de Aim. Depois descerá este termo e irá ao longo da borda do mar de Quinerete, para a banda do oriente. Descerá também este termo ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra segundo os seus termos em roda. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que tomareis em sorte por herança, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia tribo receberam a sua herança daquém do Jordão de Jericó, da banda do oriente ao nascente. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. E estes são o nome dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné, e da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom, e da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buqui, filho de Jogli, dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Raniel, filho de Éfode, e da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siftã, e da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque, e da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã, e da tribo dos filhos de Azer, o príncipe Aiude, filho de Selomi, e da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem a herança dos filhos de Israel na terra de Canaã. Capítulo 35.
E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidade aos levitas, em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas. E terão estas cidades para habitá-las, porém os seus arrabaldes serão para os seus gados, e para a sua fazenda, e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, da banda do oriente, medireis 2000 côvados, e da banda do sul, 2000 côvados, e da banda do ocidente, 2000 côvados, e da banda do norte, 2000 côvados, e da cidade no meio. Isto terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha. E além destas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. E as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, e do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará as suas cidades aos levitas, segundo a sua herança que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir a alguma alma por erro. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 destas cidades dareis daquém do Jordão, e 3 destas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir a alguma pessoa por erro. Porém, se a ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou, se a ferir com pedra a mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou, se a ferir com instrumento de madeira que tiver na mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também a empurrar com ódio ou com intento lançar contra ela alguma coisa e morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor. Homicida é. O vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se a empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou sobre ela fizer cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer e ela morrer, e ele não era seu inimigo, nem procurava o seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade do seu refúgio, até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão.
E estas coisas vos serão por estatutos de direito a vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que ferir a alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E ele não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte. Antes certamente morrerá. Também não tomareis expiação por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio, para tornar a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Capítulo 36. E chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeças dos pais dos filhos de Israel. E disseram: O Senhor mandou dar esta terra a meu senhor por sorte em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. E casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo de quem forem. Assim se tiraria da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com quem se casarem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala bem. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Pois Macla e Tirza, e Ogla, e Milca, e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios. Das famílias dos de Manassés, filho de José, elas foram mulheres. Assim, a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. Salmo de número 37, dos versículos 23 ao 40. 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre.
Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Senhor amado, graças te damos, ó Pai, em nome de Jesus, por mais essa oportunidade da leitura da Tua Palavra. Ó Deus, que essa palavra possa, nesta hora e em dias futuros, tocar em muitos e muitos corações, em muitas famílias. Que essa palavra, Senhor, possa transformar vidas. Que esta palavra possa trazer libertação, possa trazer cura, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos e te pedimos, Pai, que a Tua palavra, ouvida aonde quer que for, aconteçam milagres, depois que todos ouvirem a Tua palavra. Em nome de Jesus, assim nós oramos e nós já te agradecemos por tudo, Senhor. Amém.